quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Agora vamos para voltemos no mergulho que já fazíamos na liturgia do domingo. Alguém pode se perguntar, Padre, por que o senhor está falando da liturgia do domingo? É porque na segunda-feira eu já encontro gente que à noite não sabe o que ouviu no domingo. Assim, se eu saio na rua e pergunto, você foi à missa ontem? E isso na segunda-feira. Ah, fui sim. Qual foi o evangelho de domingo? Primeira leitura. Segunda, então? Nem pergunto o que o padre disse, porque às vezes as pessoas guardam se ele disse algo que não lhes agradou ou algo engraçado. Em geral, fica bem memorizado o que me desagradou ou o que me fez rir. Mas não fica uma linha, às vezes, do que Jesus disse. Não que a homilia seja um obstáculo ao que Jesus disse, mas é fato que precisamos, durante a semana, manter vivo e aprofundado tudo aquilo que ouvimos no domingo. Bem, vamos lá. A primeira leitura foi um texto profético, o texto do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13. Disse Jeremias: eu vi as invectivas da multidão, terror por toda parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso. Ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e prescrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Bem, um texto dramático e poético, mas verídico e verídico. Jeremias é profeta, vive tempos difíceis. Aqueles que antecederam, aqueles no qual sucedeu-se e aqueles que foram posteriores ao exílio da Babilônia, isto é, a destruição de Jerusalém e de seu templo. Não havia nada mais grave aos olhos dos judeus que o templo de Jerusalém em chamas e a população deportada para a Babilônia, para a terra pagã, para a cultura pagã, para o poderio pagão. E esta situação extrema não ocorrera senão porque os limites foram transpostos. O pecado de Israel era tão profundo que precisava e teve resposta dura e eficaz de Deus. Nesse contexto, Deus suscita os profetas, órgãos, tenores da sua vontade expressa, inspirados para dizer e escrever a vontade e a justiça divinas acerca do povo de Israel. Ao mesmo tempo, tornar prático e palpável isto que ocorrerá com Cristo, já que toda profecia é um projeto que demonstra a eficácia da revelação do Verbo. Jesus é superador e, ao mesmo tempo, realizador de todas as profecias. E por que o profeta é tão ameaçado? Porque no regime do pecado, quem parece absurdo é Deus. O que parece impossível é a vontade de Deus. Deus parece inadequado,
Deus parece impróprio. E na lógica do pecado, isto é, do demônio e das suas potências, a razão se volta contra Deus. Como Deus se permite ordenar os homens a um modo de comportamento que não lhes agrada, pois o pecado parece tão doce e agradável. Sim, nesse sentido, é óbvio que o profeta é uma voz e uma vida na contramão dos homens. Aqui entendemos a dimensão profética da igreja do próprio Cristo, quando ele diz, não temais os homens. E vejam, se houve algo que Jesus nunca sentiu, foi temor dos sacerdotes, dos fariseus, dos doutores da lei, dos romanos e da opinião dos seus próprios discípulos. Lá no capítulo 6, na sua conclusão, os discípulos, muitos se afastam de Cristo depois do grande e contundente discurso do pão da vida. Diz o texto, a partir daquele momento, muitos discípulos pararam de andar com ele. Jesus perdeu seguidores nas suas redes sociais. Muito bem, ele então dá o golpe de misericórdia, volta-se para os 12 e diz, e vós, quereis ir também? Porque ele é de Deus, ele é livre. Claro, a igreja não é tola. E São Pedro imediatamente diz, não, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Muito bem. A Jerusalém do tempo de Jeremias não pensa assim. Ela prefere calá-lo ou matá-lo, a mudar de rumo, de ideia e de comportamento. Por isso pregar é tão perigoso, profetizar é tão perigoso. Invectivas da multidão, terror por toda parte, denunciai. É esse espírito, é essa estratégia de opressão, é essa estratégia de intimidação que ganha espaço de tempos em tempos, quando regimes da mentira, por serem mentiras, precisam de regime, isto é, precisam de imposição. A verdade é espontânea e livre. Se você aceita ou não, isso para a verdade não tem a mínima importância. Ela continua, ela prossegue, ela cresce. Já a mentira precisa da força. O profeta, até seus amigos o espreitam para vingar-se dele, os amigos, imagina os inimigos. Na segunda parte, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso. Verei meus perseguidores vencidos. É verdade, os profetas ficaram. Jerusalém foi restaurada e depois destruída de novo. Os profetas e a sua palavra, canônicos, são lidos milênios depois, pelo cristianismo e pelo judaísmo. Pelo judaísmo de forma inconsistente, pois não ouvem, não veem suas profecias realizadas, enquanto no Cristo todas essas profecias foram realizadas, consumadas e servem de proto-verdades do Evangelho. O próprio profeta, nesse contexto, ainda nos convida: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos.